A cana-de-açúcar, responsável pela maior parte da economia do nosso município, já existia antes mesmo da vinda do fundador da cidade de Abaíra, o senhor José Joaquim de Azevedo, que recebeu de herança uma fazenda chamada Capoeira de Cana, até então pertencente ao município de Bom Jesus do Rio de Contas, atual Piatã. De Capoeira de Cana passou a se chamar Venda, depois Tabocas e por último a Abaíra, emancipada em 1962. Afinal, quem trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil? A cana-de-açúcar chegou ao Brasil a partir do ano de 1500, com a chegada dos portugueses que trouxeram com eles os escravos e com os escravos a cana-de-açúcar, a qual eles cultivavam para os seus senhores de engenho, realizando todos os trabalhos pesados. Os escravos eram condenados a trabalharem de sol a sol, fazendo todo tipo de trabalho árduo. Em troca, recebiam comida e ainda sofriam castigos em forma de punição. Com o passar do tempo e muito sofrimento, os escravos começaram a fugir do domínio dos seus senhores de engenho e formarem as comunidades chamadas de quilombo. No nosso município, existem duas dessas comunidades remanescentes de quilombos: a comunidade do Assento e a comunidade do Alto da Boa Vista. No nosso trabalho, vamos falar também sobre o casarão da Água Suja, onde viviam senhores de engenhos e seus escravos. Essa casa é aqui na Fazenda Água Suja. Ela foi construída, terminada de construir em 1668. Deve ter passado aqui mais ou menos alguns 5 ou mais anos para construir um casarão desse nesse período. Porque todo esse material que está aqui, ferro, veio da Europa. Então imagine quanto tempo chegava esse material aqui, do mar até aqui. A história diz o seguinte, que quando tem essa casa, você puder até filmar um pouco essa parte ali do telhado, quando tem ali essa 3 partes ali que tem eira, beira e tribeira, isso mostrava o poder econômico que tinha as pessoas da época. Essa parte que tem no telhado, essas 3 telhas, essas 3 formas de telha que tem ali, isso quer dizer que era a pessoa que tinha posse, que tinha dinheiro, que veio de Portugal para explorar a colônia. Então isso quer dizer o quê? Que no telhado ela mostra aí que ela tem eira, beira e tribeira. As pessoas que tinham posse. Então a posse das pessoas, o dinheiro das pessoas se dava pela aparência da casa. Ela já era realmente no ciclo da cana e ela foi construída para a exploração já no desenvolvimento do garimpo e da cana de açúcar aqui na Chapada Diamantina. Logo após a construção dela, que a gente não sabe quem foi que construiu, mas segundo um tio nosso, que era o mais velho, ele dizia que ela foi construída ainda na época do Brasil, nas entradas e bandeiras. E provavelmente por um dos bandeirantes, ou até por uma pessoa que veio acompanhando já para a exploração. E ela foi então vendida para um grupo, um senhor, que era um senhor de engenho, que já veio para explorar a cana-de-açúcar. Tanto é que o canal de irrigação, que está logo aqui embaixo, ele também é da mesma época, justamente com o engenho, que foi construído, e a cana e o açúcar que era produzido aqui, ele era levado para Paraty. Ele saía daqui, cruzava toda Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro, e ia para Paraty, pela Estrada Real. A outra questão é que esse senhor de engenho, que é os nossos antecedentes, ele se chamava Joaquim Alves Teixeira, né? No qual ele viveu aqui e teve sua família por aqui, e depois ele foi sepultado na igreja de Jussiape, ele e a esposa, a dona Hermínia. E aí ficou os descendentes. E o último descendente dele, assim, que morou nessa casa, se chamava, o último que eu digo é o seguinte, os mais próximos, né, o filho dele, chamava João Alves, que morava nessa casa. Depois de João Alves ficou Amélia Alves Teixeira,
que ficou também dentro da casa. E depois de Amélia ficou Josimiro Alves também, que hoje a sua esposa, com 96 anos, Judite, ainda se encontra na casa, né? E eu, como sou também sobrinho de Josimiro, casado com uma filha de Josimiro, que é Marieta, nós estamos dando continuidade aí à perpetuação da nossa família aqui dentro dessa casa. A Europa entra em declínio com o açúcar, e o açúcar do beterraba. Eles faziam açúcar da beterraba, só que eles entram em declínio com açúcar da beterraba é mais difícil de extração. Eles procuraram então outras terras, né, para desenvolver a agricultura, principalmente com a cana-de-açúcar. E veio então para o Brasil a cana-de-açúcar através das capitanias hereditárias. Então, nessas capitanias hereditárias, que foi a história conta que Afonso Martins implantou em São Vicente, a capitania de São Vicente, os primeiros canaviais, juntamente com a capitania de Pernambuco e juntamente com a capitania aqui de Ilhéus, na Bahia, que foi os primeiros a plantarem cana. Mas a história conta, inclusive eu estava até lendo isso sobre um historiador, que o Brasil ele já veio para explorar a cana-de-açúcar. Tanto é que logo após o descobrimento do Brasil, logo após a posse do Brasil, já foi implantadas as primeiras canaviais no Recôncavo de Salvador. E ali na ilha de Itaparica já foi implantado o primeiro engenho de produção de cana. A exploração da mão de obra era escrava, mas quem trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil foram os portugueses, que é uma cultura originária da África e da Ásia. Ela veio para o Brasil já no intuito de exploração. O escravo ela não era o dono da cana-de-açúcar, ele era a pessoa que trabalhava nos engenhos para o senhor de engenho que explorava, né, o açúcar. Com isso, tanto é que houve duas invenções da cana-de-açúcar, que não tinha no Brasil ainda, pelos escravos, que é a rapadura e a cachaça. Por que a cachaça? Como surgiu isso aí, cada coisa? A cachaça surgiu a partir daquela escuma que tirava dos engenhos, dos tachos, de cozinhar mel, de fazer o melado para fazer o açúcar. E naquele tirado do melado, aquilo fermentava e se transforma em um vinho. Aquele vinho, eles tomavam, né, aquele material ele é para ser dado aos animais, aos porcos. Então eles tomavam aquilo ali e eles ficavam, esquecia, porque aquilo ali contém 7%, 8% de etanol. E a partir daí eles tomavam aquilo ali e esquecia até o sofrimento deles. Tá? E a partir disso aqui, os portugueses já tinham a tecnologia da bagaceira e da grapa que eles já produziam na Europa, que era uma espécie de aguardente feita do bagaço da uva. Então eles trouxeram essa tecnologia de alambiques e começou então a desenvolver a cachaça a partir da destilação desse vinho que os escravos descobriram. Tá? A outra questão é a rapadura. A rapadura, o mel ele era colocado em uma gamela de madeira e depois era transformada para uma forma. E o resíduo daquela gamela que ficava na gamela do melado, eles pegavam e colocavam aquilo em uma forma, ia colocando no final do dia, em uma forma de fazer adobão. E nessa forma de fazer adobão, deu o formato da rapadura. Entende? Então, por isso que até hoje as pessoas continuam fazendo rapadura ainda de uma forma tipo um adobão. Porque é originário, é essa história que a gente tem. Então, a rapadura e a cachaça são duas coisas genuinamente brasileiras que são, vamos dizer assim, inventada, criada, né, pelos escravos.
Hoje, tudo bem, aí a cachaça, houve um aparelho que foi os alambiques, que veio da Europa. Mas a forma da rapadura, não, ela é nossa mesmo, ela é originária da gente. Porque esse tempo não existia rapadura. E por que o nome rapadura? Porque você rapava, raspava, né? E aquilo se tornava consistente, dura. Então aí vem o nome da rapadura. Os escravos, eles vinham para Ilhéus. Eles tinham o mercantil, eles vinham da Bahia, de Ilhéus, que eles vinham a rio acima, que pegava o Rio de Contas, né? E chegaram até aqui. Então os escravos daqui, eles vinham nos navios negreiros e vinham para essa região aí, eles vinham da África, navio negreiro, e vinham para Ilhéus, de Ilhéus que eles vinham por aqui. Inclusive tinha uma pessoa, né, que também morou nessa região, eu não me lembro o nome assim, que era mercador de escravo, quer dizer, comerciante de escravo, tá? Então a gente tem alguns dados, inclusive eu tenho isso até anotado, mas não tenho isso aqui de cabeça. Que também fazia parte, que era parente desse Joaquim Alves Teixeira, que esse não era mercador de escravo, ele já veio para explorar, como eu disse, a cana-de-açúcar. João Alves, ele era um coronel, mas ele tinha um irmão e um filho que era abolicionista. E o que ele fez? Prevendo já a abolição dos escravos, ele doou as terras do assento para essas famílias que moravam aqui, que trabalhavam e viviam aqui com ele. Dentro disso, o que aconteceu com isso? No dia da libertação dos escravos, veio as famílias, os fazendeiros da região, para embargar a escravidão, ou a revolução contra a abolição. Mas já tinha sido sancionada, mas os fazendeiros, o que eles fizeram? Eles se uniram para ir até o Império para mandar revogar a lei. Mas, chegando aqui, alguns deles vieram até João Alves, que era uma das pessoas que tinham poder. Ele disse o seguinte, que quando chegando aqui, os escravos estavam dançando, fazendo seus rituais aqui, comemorando a libertação nessa senzala. Ao chegar aqui, um escravo, o filho e o filho disse a ele que não, aos fazendeiros, que fosse embora porque os escravos já estavam livres. Aí eles começaram a insistir, segundo o pessoal contava, começaram a insistir, e nisso veio o João Alves pegou os escravos daqui e colocou para dançar lá na sala, junto onde estavam os fazendeiros. E na hora que estava dançando, uma das escravas se emocionou e morreu. Eles pegaram a escrava, trouxe para cá, para a senzala, deixou a escrava no coisa, e eles continuaram a dançar. No outro dia, quando acabou a festa deles, que eles foram enterrar a escrava, que tinha morrido na questão da emoção, porque era uma pessoa que estava livre, né? E nisso, alguns desses escravos ficaram aqui, morando aqui na propriedade. Uns saíram e uns ficaram aqui. E por sinal tem a família, uma das famílias que convive conosco até hoje. Não são nossos escravos, mas são nossos parceiros que convivem e continuam morando aqui. Não é morando mais na propriedade, mas continua vivendo conosco até hoje. Inclusive faz parte dessa história, do resgate dessa história. Sou Edilene, sou presidente da Associação Comunitária de Assento e a nossa comunidade é uma comunidade quilombola. O que nós sabemos sobre a nossa comunidade quilombola é que existia várias pessoas escravizadas nas comunidades vizinhas daqui do Assento, né? E que tinha um senhor que doou umas terras aqui nessa região, na nossa comunidade,
E aí começou a chegar escravos que vieram de outras comunidades, como escravos que vieram de Água Suja, escravos que vieram da fazenda Tapera, e começaram a morar aqui, né? Fundaram assim então a comunidade de Assento. E o nome Assento é porque naquela época que existia muitas pessoas que eram tropeiro, pessoas que passavam de um município para outro vendendo coisas. E quando eles passavam na comunidade de Água Suja, eles pediam água e traziam essa água, né? E falavam pro pessoal que eles só iam comer quando chegasse no assentado, que era um lugar plano, que agora é a nossa comunidade. E daí surgiu o nome Assento. Eles chamavam assentado e aí as pessoas registraram a comunidade como comunidade de Assento. E assim a nossa comunidade foi crescendo, né? O número de morador foi aumentando e aí surgiu a ideia em 99 da gente formar uma associação em busca de benefícios para a comunidade. E no ano de 2009, a primeira-dama nos sugeriu a ideia de se autodefinir como quilombola. E corremos atrás, junto com a Fundação Palmares. Hoje somos reconhecidos como quilombola, só precisamos apenas da titulação, o que estamos aguardando. Em breve, certamente, vamos receber esse título como quilombola. Já temos assim alguns benefícios, né, por ser quilombola. São coisas que, assim, na faculdade, as pessoas que estão estudando fora já conseguem, né? As meninas que estão estudando já estão tendo esses descontos, né? Ou, assim, as bolsas que são oferecidas, tem as vantagens para os quilombos. E também a comunidade sempre é beneficiada pela Fundação Palmares com cestas básicas, o que já ajuda muito a nossa comunidade. Temos o trator da comunidade mesmo, né? Conseguimos via associação, porque assim sabemos que somos privilegiados junto ao governo com isso. Foi um projeto que fiz e rapidinho eu fui e foi liberado o projeto, nós já estamos com o trator. Meus avós, tudo indica que eles foram escravos. Meus avós não, meus bisavós, porque meus avós eu conheci, e eles eles daí não tinham como meus bisavós, que foi escravo. Doaram as terras aqui e eles vieram para aqui. E hoje está fundada a comunidade quilombola. Era dos medrados de lá do São João. Aí agora ele tinha os escravos, né? Ele botava para trabalhar, botava para fazer coisa. E um dia disse que os cachaços dele disse que deu uma pilera com a mulher. Ele correu até aí. Você sabe a Cadidite de Mindo? Correu até aí, chegou aí, tinha uma capoeira, não era rua não, era capoeira, era mato. Eles pegou e matou, botou no balaio, enterraram. No balaio, um negócio assim, matado de faca. Meu pai ia lá muito, meu pai levava fruta, levava coisa para ele dava gado, meu pai para criar, ele vinha aqui, comprava carga de rapadura, levava, mas meu pai não foi escravo dele não. Meu pai trabalhava aqui e eles vinham, levava as coisas para lá. Ele tinha os escravos negros, os trabalhadores negros. Só fazia o que os negros, o que ele mandava os negros fazer. Meu nome é Estelita, eu moro aqui no Alto da Boa Vista, sou representante, né, da comunidade, sou a presidente. E a história surgiu aqui mais ou menos assim, os moradores daqui, os primeiros moradores foram os meus bisavós, que já morreram, e foi passando de tempo a tempo, surgiram outras famílias, que aqui tem a família de Zé Dabino e a família tem duas famílias aqui, a família do Zé Dabino e a família Costa, né, que eu sou da família Costa. E essas pessoas daqui trabalhavam, um dos trabalhadores dessa comunidade
ajudou a construir a igreja de Nossa Senhora da Saúde. E o seu dinheiro era o próprio sustento.